Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu queria fazer uma pergunta importantíssima para você. Você sabia que a Bíblia revela de onde vem o anticristo? Você sabia que a Bíblia revela o país, a cidade de onde sai o anticristo? A Bíblia revela até o endereço do anticristo, sabia? Brincadeira. Mas a palavra de Deus revela o país e a cidade de onde vem o anticristo. E revela de onde ele não vem. O anticristo não vem de Roma, ele não vem do Vaticano, ele não vem da União Europeia, ele vem do Oriente Médio. E a Escritura nos ensina isso através de contextos históricos comparados a contextos proféticos. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas coisas para vocês no profeta Naum através desses mapas mentais que você está vendo aí na tela. Eu fiz esses mapas no Sony Vegas, fiz de maneira simplificada, mas de uma maneira que vai dar para entender perfeitamente o que eu quero dizer. Eu também queria que você assistisse esse vídeo que está aparecendo aí na tela. Esse vídeo eu gravei em casa, não tem imagem de ilustração, não tem nenhum mapa mental, mas nesse vídeo eu faço uma leitura somando os profetas Joel, Naum, eu leio um pouco de Daniel e eu faço uma soma desses profetas mostrando coisas a respeito do anticristo. Então depois que você assistir esse vídeo, assista esse vídeo que eu estou indicando para vocês, ok? Você jamais pode ignorar na palavra de Deus os nomes dos lugares que Deus fala, que Deus apresenta, principalmente quando aparecer as expressões dia do Senhor, dia da ira. Os nomes que Deus fala são nomes que no contexto histórico era uma região e hoje pode ser outra região. Pode ser a mesma, por exemplo, Jerusalém era a mesma antes e é a mesma hoje, no mesmo lugar. Mas algumas cidades, elas mudam de nomes. E Deus sabia que hoje a gente já está estudando essas profecias. Sabia que hoje a gente ia entrar no Google e a gente ia pesquisar mapas, a gente ia pesquisar geografia. E através desses nomes, somando com a profecia bíblica, Deus ia nos dar a informação de todas essas coisas. Sabe por que eu estou falando isso? O que Deus prometeu pelo profeta Amós? Anota esse verso nem no papel, não precisa anotar no papel, anota no coração. Olha o que Deus falou em Amós 3. A informação é esplêndida, dá para ir para Apocalipse e ficar falando 10 minutos, mas eu vou falar somente o que eu quero destacar nesse vídeo. Olha que verso riquíssimo, irmãos. Deus coloca chaves em todos os seus profetas. E essa informação que tem aqui em Amós 3 só tem aqui. Se você não passar por Amós 3, você não vai conseguir essa chave em outro lugar. Porque com toda a clareza das palavras, vai aparecer somente aqui. Olha só, Amós 3, verso 1. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, eu escolhi somente vocês, portanto eu punirei vocês de todas as iniquidades. E no verso 3 Deus fala: andarão dois juntos se não tiver de acordo? Se eu e você não tiver de acordo, nós vamos andar junto? Não tem como andar, né? No verso 4 Deus fala: rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a voz, se não tiver apanhado nada? No verso 5 diz: cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Deus está fazendo várias perguntas para o povo. Apareceu o tal do rugido de leão no bosque. E no verso 6 Deus vai fazer uma pergunta-chave. É uma pergunta profética que vai ir direto com o Apocalipse. Deus vai falar assim: vai tocar a trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Acontecerá alguma coisa na cidade sem que o Senhor não tenha feito? E no verso 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos os profetas. Olha a sequência dessas palavras. Deus não vai fazer coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. O mistério de Deus, aos servos e aos profetas. Isso é promessa. Deus falou: eu não vou fazer nada sem antes revelar aos meus servos. Quem é que vai levantar o anticristo? Não é o próprio Deus? Em Obadias, o anticristo junta as nações debaixo do seu poder. Deus não iria revelar quais nações que são essas? Revelou. Está na palavra. E o verso 8 vem para arrebentar, irmãos. Olha, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Associou o rugido de leão com a voz do Senhor. E disse: tem que profetizar. E isso está relacionado com tocar-se a trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Profetizar, tocar a trombeta. Apocalipse 10, verso 5.
E o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. No grego é tempo. Ele levantou a mão e falou, não haverá mais tempo, jurando. Mas nos dias da voz do último anjo, está escrito sétimo, né? No dia da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, que é a última, irá se cumprir o segredo de Deus, anunciado aos seus servos, os profetas. Aonde que está o segredo de Deus? Anunciado aos seus servos, aos profetas. E falou que nos dias da voz do último anjo, quando ele tocar a sua trombeta, irá se cumprir esse segredo. Esse segredo está revelado na palavra. Não é o ponto que eu vou falar agora, mas é a última semana e a metade dela. Isso está revelado na palavra e é sobre esse assunto que Deus está falando aqui. Tanto é que quando a gente cai em Apocalipse 11, vai aparecer a besta que se levanta do abismo, isso é na metade da semana, 1260 dias, mais o que? 3 dias e meio. Em Apocalipse 12 vai aparecer a questão dos tempos e metade de um tempo, que está em Daniel 12. Apocalipse 12 vem para acrescentar detalhes sobre Apocalipse 11. Vem para somar e não para desvincular. Apocalipse 13, uma besta que se levanta do mar, 7 cabeças e 10 chifres, semelhante a leopardo com pés de urso e boca de leão, está em Daniel. Essa besta faz guerra contra os santos, paralelo com Daniel 7. Então o assunto que Deus está tratando aqui é a última semana. Esse é o mistério de Deus, o segredo. É onde se levanta o anticristo, é onde ele começa a juntar as nações com a sua boca arrogante, aonde a morte e o inferno seguem ele, como diz Abacuque, como está no 4º selo. Por isso que eu indiquei aqueles vídeos lá, no começo do vídeo. Indiquei aquele vídeo, mas através daquele vídeo eu indico outros. E olha que interessante. Em Apocalipse 12 vai aparecer a questão dos 3 tempos e meio. Você vai ver qual é a ligação que tem sobre isso que eu estou falando. Em Apocalipse 12 aparece a questão dos 3 tempos e meio. Em Apocalipse 11 vai aparecer 1260 dias, vai aparecer as 2 testemunhas, que são as 2 oliveiras. Deus está revelando coisas tremendas. O santuário pisado está fazendo uma ponte direto com Daniel 8, o santuário de Deus pisado. E aqui em Apocalipse 10, verso 7, verso 6, Deus levantou a mão, o anjo do Senhor, né? Porque é uma figura de Cristo. Ele levantou a mão e jurou por aquele que vive eternamente. Por que ele levantou a mão e jurou, falando não haverá mais tempo? Esse mesmo evento está em Daniel 12. Essa mesma cena. E ali aparece os 3 tempos e meio. Isso quer dizer que Deus deixou um link em Daniel 12. Por que tem que levantar a mão e jurar por aquele que vive eternamente? Que as maravilhas se cumpririam depois de tempos e metade de um tempo. Para nos deixar um recado no futuro. Não precisava levantar as mãos e jurar. Não precisava disso. Mas essa cena se repetiu aqui em Apocalipse 10. Para a gente associar o Apocalipse 10, a voz do último anjo, o toque da última trombeta com Daniel 12. E quando toca a última trombeta, você tem que ler com muita atenção, porque está se cumprindo o segredo de Deus. Que o próprio Deus prometeu, por intermédio do profeta Amós, que ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos. Então Deus já revelou na palavra de onde sai o anticristo, qual é o povo que ele conquista, como ele faz isso. Está tudo revelado. Só que não está escrito literalmente. Deus revela através de comparações, comparando coisas espirituais com coisas espirituais ensinadas pelo Espírito. E o profeta Naum é um profeta-chave que Deus deixou ali para revelar o endereço do anticristo. Aí você tem que somar Naum com Obadias, com outros profetas, com Ageu, por exemplo. Tem profetas que vai apontar diretamente para o anticristo. Tem profeta que vai falar indiretamente dele, vai falar do seu reino. Esses profetas menores, de capítulos menores, são os profetas que mais vão falar do anticristo. Eu vou explicar algumas coisinhas através do mapa mental que eu fiz, e aí eu vou falando para vocês o assunto até vocês entenderem que Deus está revelando o endereço do anticristo, está revelando o lugar de onde que ele sai. Até o tempo está próximo. O tempo dele se levantar está próximo. Olha só esse mapinha aqui que eu fiz. Aqui eu coloquei o profeta Abacuque, eu coloquei o profeta Obadias, coloquei o profeta Daniel,
coloquei o profeta Joel, coloquei o profeta Naum e coloquei o profeta Miqueias. Todos esses profetas, eles estão apontando para o anticristo. Todos eles falam do anticristo. Joel, ele também fala do anticristo. Naum também fala do anticristo. Miqueias também fala do anticristo. Todos eles apontam para o anticristo, só que alguns falam diretamente do anticristo, outros falam do seu reino. Quais são os profetas que falam do seu reino? Joel, ele vai falar do reino. Ele não vai apontar diretamente para o anticristo. Mas qual? Obadias, ele vai falar do reino, do anticristo. Se bem que se prestar atenção, vai dar para perceber que ele está falando do chifre pequeno. Mas eu vou deixar assim. Agora, esse restante, eu não coloquei mais profetas aqui porque não coube. Só para dar um exemplo. Mas tem outros profetas, como Sofonias. Mas qual? O próprio Isaías é um profeta grande, fala do anticristo e fala do seu reino. Jeremias, Ezequiel, todos eles falam do anticristo. Eu coloquei só uns que eu costumo fazer uma soma, que é mais fácil, são mais curtos. E algumas pessoas não imaginariam que esses profetas estariam falando do anticristo. O profeta Abacuque é um profeta tremendo. O profeta Abacuque é o seguinte, Deus dá visão para o Abacuque. Por exemplo, o profeta Abacuque é através de visão, o profeta Daniel é através de visão, o profeta Naum é através de visão. Se eu não me enganei, né, com Naum. Eu acho que foi através de visão. Mas Abacuque foi com visão. Então Deus deu uma visão para o profeta Abacuque, revelando coisas terríveis. E o profeta Abacuque fez uma pergunta para Deus. Senhor, por que você me faz ver a violência? Por que você me faz ver a destruição? A lei é torcida. Olha o que o ímpio faz com o justo. Por que isso? Então, ele vai explicando o que estava acontecendo naquela visão. E o que estava acontecendo no contexto de Abacuque. Aí no capítulo 2, Deus vai responder para Abacuque o porquê que permitiu ele ter aquela visão. Vai responder as perguntas para o profeta Abacuque. E a resposta vai ser através de uma visão. E a visão vai estar escrito que é para o tempo determinado do fim. A mesma expressão que está em Daniel 8. E você vai ver que na visão tem um homem, que ele ali revela o quarto selo, fala que esse homem tem a boca como Sheol, cuja morte não se farta. Morte e o inferno seguindo esse homem, seguindo aquele homem que tem o poder para juntar as nações debaixo do seu poder. É o chifre pequeno, é o anticristo. E ainda está revelando o quarto cavaleiro de Apocalipse. O quarto cavaleiro, a morte e o inferno, segue ele. E aí no capítulo 3, Deus vai revelar mais coisas através de um cântico. Então o profeta Abacuque é tremendo, é espetacular, é profético. Aí tem esses profetas como Obadias. Obadias, Deus vai falar de Edom. Vou dar uma limpada aqui na tela para explicar melhor. Por exemplo, em Abacuque, você vai ver que ele é o homem que junta as nações debaixo do seu poder. Ele tem a boca arrogante e a morte e o inferno segue ele. Isso está sendo revelado no profeta Abacuque. No profeta Obadias vai aparecer o nome Edom como um nome simbólico para falar do reino do anticristo. No profeta Daniel é claríssimo, ele é o chifre pequeno. Muitas informações. No profeta Joel vai falar dos gafanhotos. São 4 tipos de gafanhotos fazendo uma conexão com aqueles 4 chifres do bode peludo, que vai aparecer também em Ezequiel 1. Ezequiel 1 não, em Zacarias capítulo 1. Em Naum, é um profeta muito forte que fala do anticristo. Esse é o profeta que nós vamos estudar. Em Naum, ele é conselheiro de Belial. 2. Ele é o Belial. 3. Ele é o destruidor, só que na palavra hebraica é o dispersador, aquele que dispersa. 4. Ele é o rei da Síria. 5. Vai falar dos príncipes gafanhotos. Ou seja, os príncipes, como gafanhotos, são os 10 chifres, os 10 reinos.
E o rei da Síria seria o próprio anticristo. Esse que eu estou desenhando aqui para vocês. Esse é o rei da Síria. Em Miqueias, ele também é o rei da Síria. Entendeu? Eu fiz um segundo mapa para explicar o profeta Naum. O mapa é esse daí que vai aparecer na tela. As coisas estão meio espremidas, mas eu vou conectar os pontos aqui só para explicar. Essa daqui representa a linha do tempo. E aqui é uma continuação da linha do tempo. E tudo que está aqui é Naum capítulo 1, ok? Então é o seguinte. Deus vai iniciar o profeta Naum já mostrando que ele está falando do tempo do fim. Mostrando que ele está falando de coisas futuras. Olha só, nos primeiros versos diz que ele é vingador e cheio de ira. O próprio Senhor. Nos primeiros versos já começa falando assim. Diz que ele repreende o mar e faz secar ele. Quando você conecta todos os pontos, você não sabe que mar é esse? Está falando só das nações? Não. Está falando do rio Eufrates. Você vai entender o porquê. No verso 5, Deus vai estar falando do sexto selo. O sexto selo. No verso 5. Nós vamos ler. E o verso 6, ele vai confirmar realmente 100% que Deus está falando do sexto selo. Deus vai deixar uma pergunta no verso 6, dizendo quem suportará o dia da sua ira? Essa mesma pergunta está no sexto selo. Não é interessante? É para confirmar. E você vai ver Deus falando que, eu não coloquei aqui, né? Mas no verso 6 e no verso 7, no verso 6 eu acho, vai falar que Deus faz tremer as nações, que os montes se derretem. É o que está no sexto selo. Já começa assim, com um grande terremoto. Aí essa mesma pergunta, quem suportará o dia da sua ira, o dia da sua vinda, ela aparece em Joel. Aqui, Joel 11, e eu coloquei vírgula o verso 10. Porque no verso 11 vai ter a mesma pergunta que está em Naum 1, verso 6. A mesma pergunta. E no verso 10 vai ter aquela conexão do sol, da lua e das estrelas. O sol se escurece, a lua se torna em sangue, as estrelas do céu perdem o brilho. E esse mesmo evento está acontecendo no sexto selo, junto com aquela pergunta-chave. Essa pergunta que diz quem suportará o dia da sua ira, ou o dia da sua vinda, está em Malaquias 3 também. Em Malaquias 3 é interessante, sabe por quê? Porque em Malaquias, no profeta Malaquias, no Malaquias 4, vai aparecer justo Moisés e Elias, que são as duas testemunhas do Senhor, Moisés e Elias. Vai aparecer o nome Edom, e vai falar que Deus está irado para sempre com Edom. Edom vai aparecer no profeta Obadias revelando o reino do anticristo. Por isso que tem que somar os profetas. Em Malaquias vai aparecer o grande e terrível dia do Senhor, já para mostrar que Deus está falando do futuro. Deus não está falando que vai somente que vai mandar Elias, que veio no espírito de João Batista, e ali se cumpriu a profecia. Porque Elias virá outra vez, diz o próprio Senhor Jesus. Elias veio, mas ele virá. O espírito de Moisés e de Elias é derramado sobre as duas casas de Israel, sobre o povo de Deus, para eles profetizarem em Jerusalém. Esse é o ministério das trombetas que antecede o dia da expiação. Como Jesus se apresentou em Apocalipse 1, assim. Ele se apresentou como sumo sacerdote no dia da expiação. Em Apocalipse 1, ele está com as vestes que o sumo sacerdote usava somente uma vez no ano, no dia da expiação, o dia mais importante do ano, que fala da nossa redenção futura. E nesse mesmo contexto de Apocalipse 1, você vai ver que é o dia do Senhor. João foi arrebatado no dia do Senhor. Nós temos que somar os pontos. No verso 7, Naum, verso 7, vai aparecer o dia da angústia. Vai falar que Deus, ele é fortaleza no dia da angústia. E aí aqui embaixo, não está aparecendo direito por causa das coisas que está aparecendo na tela, eu coloquei aqui, não se levantará a angústia por duas vezes. Não se levantará a angústia por duas vezes. Eu coloquei aqui. Porque vai ter uma conexão no verso 7 com o verso 9. Eu vou explicar isso para vocês.
Agora eu vou mostrar para vocês o segundo mapa que eu fiz. É esse daí que está aparecendo na tela. Nesse segundo mapa, bom, eu vou conectar os pontos aqui. No verso 9, tem uma chave, mas tem que ser comparado com o verso 7. O verso 7 tem que ser comparado com o verso 9. Por quê? Porque no verso 9, você vai ver que tem um povo que maquina o mal contra Deus. Deus fala assim, o que vocês estão pensando contra mim? O que vocês estão pensando contra o Senhor? Essa palavra pensando é a mesma palavra maquinar. É o tradutor que... É a mesma palavra maquinar que apareceu no verso 7. É o tradutor que mudou a palavra, mas no hebraico é a mesma. Então Deus fala, o que vocês estão maquinando contra o Senhor? Deus mesmo vai destruir vocês. E ainda tem mais palavra-chave nesse texto. Eu vou explicar já já. E aí no verso 7, você vai ver que se levanta um homem, esse homem aqui, que maquina o mal contra Deus. Aí você vai somar os pontos. De Nínive saiu um que maquina o mal contra Deus. Deus já está dando aí a cidade. Deus não está falando isso à toa. No contexto imediato e no contexto geral do profeta, você vai ver que Deus está falando do tempo do fim. Deus não ia falar isso à toa. Que homem que é esse que se levantou de Nínive? Deus ia deixar essa profecia sem sentido, aleatória? Claro que não. Então, Deus fala, de ti, ó Nínive, se levanta um que maquina o mal contra Deus. Quando a gente entende que está falando do anticristo, soma com Obadias, fala que é um homem que tem o poder para juntar as nações debaixo do seu poder, com a sua boca arrogante, cuja morte não se farta, a boca dele é como Sheol, é como o inferno. Aí você leva para Daniel, não tem como não levar, você vê que ele tem uma boca arrogante. Ele é líder de 10 nações. Então no verso 7, Deus vai falar, o que vocês estão pensando? Está falando para o povo da Síria. O que vocês estão pensando, maquinando contra Deus? Ele mesmo vai destruir vocês. Não se levantará angústia por 2 vezes. E no verso 9 fala, de ti, ó Nínive, se levantou um que maquina o mal contra Deus. Aí você vai entender que esse que maquina o mal contra Deus é o mesmo personagem que vai seduzir os 10 chifres, que vai colocar os 10 chifres debaixo do seu poder e que vai fazer com que esses povos maquinem o mal contra Deus. Entende a conexão? Então você vai ter um que maquina o mal contra Deus, que ele é aqui o conselheiro de Belial, e você vai ter um povo que maquina o mal contra Deus. Esse povo segue esse homem. Entendeu? É isso que nós vamos encontrar na leitura do profeta. E no verso 15, está aqui o verso 15, você vai ver que Deus vai falar, celebra as suas festas, ó Judá. Por quê? Porque o Belial é de todo destruído. Na nossa tradução vai estar o ímpio, mas no hebraico, quando você vai pesquisar a palavra, é a mesma palavra que foi dita, de ti, ó Nínive, se levanta um que maquina o mal contra Deus, um conselheiro de Belial. Está escrito homem vil. Aí na nossa tradução está escrito ímpio, em outras traduções está escrito homem vil, mas é melhor a palavra Belial para conectar com esse homem. E aí esse verso 15 de Naum capítulo 1, ele tem tudo a ver com Isaías 29, porque ele vai falar do ciclo das festas, vai falar do cerco de Jerusalém, e que Jerusalém e o povo de Deus tem que deixar as festas cumprirem o seu ciclo. É o ministério profético das festas, né? Nos meus vídeos eu já falo disso. Você pode acompanhar. Aí você vai ver no verso 15. Aí aqui embaixo eu coloquei outra linha do tempo. Naum capítulo 2 e Naum capítulo 3. Eu coloquei só algumas informações, porque nós vamos ler, né? Então, em Naum capítulo 2, você vai ver que ele é o destruidor. Está escrito destruidor, mas no hebraico é a palavra dispersador, aquele que dispersa. E vai aparecer a palavra Alá, que é a palavra, desculpa o erro aqui, né? Era subir. Eu coloquei subir. Agora já está renderizado, o mapa não tem como consertar. É a palavra subir. A palavra subir no hebraico é a fonética Alá.
A palavra maldição é a palavra lá. Se escreve de uma maneira. A palavra subir também tem a fonética lá. Então você vai ver a própria fonética hebraica revelando que esse dispersador está relacionado com Alá. No verso 9, você vai ver que vai aparecer Cush, Mitzraim e Put. Sabe quem são esses? Sabe quem é Cush, Mitzraim e Put? É a Etiópia, o Egito e Put. Você vê que Cush, no hebraico, foi traduzido na nossa Bíblia como Etiópia. Mitzraim, no hebraico, foi traduzido como Egito. E Put ficou como Put. E todos esses são filhos de Cã. O único que está faltando aqui é Canaã. Cush, Mitzraim, Put e Canaã. Faltou só Canaã. Deus fala em outro profeta sobre Canaã. Isso é interessante, sabe por quê? Porque em Daniel capítulo 11 está sendo explicado o capítulo 8. Está sendo explicado coisas relacionadas ao chifre pequeno. Então eu coloquei aqui Daniel capítulo 11, verso 42 e 43. Vai aparecer que o Egito não vai escapar da mão do anticristo e Cush e Put vão seguir o anticristo. Entendeu? O Egito não vai escapar da mão do anticristo. Ele vai dominar o Egito. E a Etiópia e Put vão seguir o anticristo. Daniel 11, verso 42 e 43. É uma chave. Se você conectar ela com Naum, capítulo 2. Ou capítulo 3. Acho que é Naum, capítulo 3. E aí eu fiz mais um mapa mental, só mais um, para explicar só mais um detalhe importantíssimo que está em Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, aqui eu coloquei o rei da Síria, o mesmo desenho de antes. Aqui eu coloquei Cã, Cush e Nimrod. Aqui eu coloquei gafanhotos, né? E aqui eu coloquei príncipes como gafanhotos. E aqui está Nabucodonosor, ok? Agora eu vou ligar os pontos. Eu vou mostrar o que tem em Naum capítulo 3. A gente, quando for ler Naum capítulo 3, não pode se esquecer do que foi falado em Naum capítulo 2 e em Naum capítulo 1. Não pode se esquecer, tem que ligar os pontos. Então é o seguinte, Naum capítulo 3, vai aparecer o rei da Síria. Quem é esse rei da Síria? Por que Deus tem que falar do rei da Síria? Num contexto no qual ele fala, de ti, ó Nínive, se levantou um conselheiro de Belial, um que maquina o mal contra Deus. E Deus já havia feito uma pergunta para um certo povo, que é o da Síria. O que vocês estão maquinando mal contra Deus? Ele vai destruir vocês. E aí, Naum capítulo 3, vai mostrar que esse rei da Síria, ele tem príncipes. E os príncipes dele são como gafanhotos. Esses gafanhotos está em Joel. Está em outros profetas também, mas em Joel é bem claro. É o exército que vem do norte. Olha que tremendo. Isso é maravilhoso. E outra, por que Deus tem que falar do rei da Síria? Esse rei da Síria é o mesmo Belial. É o mesmo homem que vai subir contra o povo de Deus. É o mesmo dispersador. Agora, por que Deus está falando da Síria e de Nínive em Naum? Conectando com o dia do Senhor, dia da ira, que ele é vingador, falando do sexto selo. Não pode esquecer de todos esses detalhes. Por isso que é bom o mapa mental. Deus está falando do sexto selo 100% em Naum capítulo 1. E a gente sabe o que está acontecendo no sexto selo. Se você já acompanhou os meus vídeos, você deve estar entendendo certinho o que eu estou querendo dizer. Se você não acompanhou os meus vídeos, esse foi um dos primeiros que você assistiu, assista esse vídeo que está aparecendo aí na tela, onde eu falo sobre os selos e as trombetas. Vai valer a pena. Esse vídeo vai te levar para outros vídeos e você vai somar com esse daqui, ok? Então, em Naum capítulo 3, vai falar, por exemplo, do rei da Síria. Por quê? Presta atenção. Nimrod, ele é descendente de Cã. Só que ele vem por intermédio de Cush. E Cush está aparecendo em Naum capítulo 3. Está aparecendo Cush
e a Síria. Você já assistiu o vídeo sobre 100 cães de Jafé que eu gravei? Assiste aí, tá aí na tela. Esse vídeo é um dos vídeos que você tem que assistir também, se você quiser entender que Deus está revelando de onde vem o anticristo. Não tem como não ser isso, porque a palavra está dando testemunho, através de contexto histórico, através do que a gente pode ver na atualidade. Então, o que está acontecendo? Deus está falando do rei da Síria, em Naum capítulo 3, que é o chifre pequeno. Está falando dos seus príncipes como gafanhoto, e está conectando com o anticristo, está conectando com os profetas. Mas por que rei da Síria? Lembra que o primeiro opositor que se levantou contra Deus é Nimrod. Nimrod foi um homem que quis contradizer tudo que Deus ordenou aos 3 filhos de Noé. E Nimrod edificou Babilônia na terra de Sinar, mas edificou Nínive na Síria. Tá vendo? Lá onde tem o rio Eufrates. Alguns séculos depois, adivinha o que acontece lá na Babilônia? Nabucodonosor. Esse personagem aqui, ó. A geografia ela vai mudando um pouquinho. Por exemplo, o que é a Síria? A Síria é Ashur, filho de Sem, descendente de Sem. Então esse filho de Noé, que é Ashur, chamado de Assíria, na Bíblia virou um reino, né? Se tornou um reino que se colocou contra Deus. Eles dominaram uma terra que fica perto da Mesopotâmia. Então inclui partes da Babilônia. Babilônia, que é chamada na Bíblia de Babel, na nossa Bíblia está escrito Babilônia e Babel, mas é o mesmo nome no hebraico. Babilônia foi Nimrod que edificou. Aí lá no futuro se levanta Nabucodonosor, começa a blasfemar contra Deus, né? Tem toda aquela história que está revelada em Daniel. Então Nabucodonosor conquistou Babilônia. Ele conquistou a Síria. A Síria, qual é o lugar territorial da Síria? Fica no rio da Mesopotâmia. Mesopotâmia é entre os rios. Então parte da Babilônia está na Síria. Parte da Síria está na Babilônia. Quer ver uma prova disso? Se você for pesquisar no Google, através de documentários, de pessoas que passam a vida estudando isso, e isso é proposta do próprio Deus, você vai ver que a antiga Nínive ainda existe. Só que a antiga Nínive hoje, ela é chamada de Mossul. É a cidade de Mossul, uma cidade islâmica terrível. Ela se encontra no norte do Iraque, do atual Iraque, que é a antiga Babilônia. Parece contradição, né? Porque Nínive é a capital da Síria e Babilônia fica na terra de Sinar. Só que a antiga Nínive, lá onde tinha o rei Senaqueribe, até escritos dele em pedras ficaram registrados. A antiga Nínive hoje é a atual Mossul, cidade de Mossul, que fica no norte do atual Iraque, da onde se levantou o ISIS, que é a antiga Babilônia. Então, no mapa geográfico, você vai ver que parte da Babilônia engloba a parte territorial da Síria. Então, quando Deus fala de ti, ó Nínive, se levanta um que maquina o mal contra o Senhor, Deus está falando da Síria e de Nínive, dando o lugar de onde se levanta o anticristo. Ou será que essas informações estão aleatoriamente nas escrituras? Você vai ver que Deus usa também o rei Nabucodonosor como figura do anticristo. Porque ele estava na Babilônia. Por causa dessa parte territorial. E você olha para o Oriente Médio hoje, você confirma tudo. Você sabia que tem pastores, tem evangelistas, tem presbíteros, tem líderes da igreja Assembleia de Deus, Adventista do Sétimo Dia, que crê piamente que o anticristo vai vir do papado, vai vir da Igreja Católica, vai vir da União Europeia. Tem uns que crê que a marca da besta é o decreto dominical. Olha como é falta de ler os profetas. Por que você acha que Deus está falando de ti, ó Nínive, sai um que maquina o mal contra Deus? E ali tem um povo que maquina o mal contra Deus. Por que você acha que no mesmo contexto esse homem é chamado de conselheiro de Belial? No mesmo contexto Deus fala contra o rei da Síria. Deus fala dos 3 filhos de Cã. Por quê? O primeiro a edificar Nínive foi Nimrod, na Síria. Ele edificou Babel, foi em Babel que ele tentou executar aquele plano diabólico, mas ele edificou Nínive na Síria. Futuramente, lá na Babilônia,
como eu disse para você, na parte geográfica engloba partes da Síria. Estava Nabucodonosor, que Deus usa como tipologia do anticristo. E lá em Naum, Deus fala que é de Nínive que vai se revelar o anticristo. Vai se levantar contra Deus, vai maquinar o mal contra Deus e vai induzir um povo a maquinar o mal contra Deus. Então essas informações não são aleatórias. Mas Luiz, não fala que o trono do diabo está no norte? O trono do diabo está na Turquia? Ué, é só somar os pontos. Ele vai se levantar do norte do Iraque, da cidade de Mossul, da antiga Nínive, e vai conquistar a Turquia. E da Turquia ele vai marchar contra Israel. Isso é o que a profecia está sugerindo. Não pode se contradizer. Ou será que eu vou jogar tudo fora a informação de Naum e vou pegar só aquele texto de Apocalipse 3, falando que o trono do diabo está na Turquia? Então é da Turquia que vai vir o anticristo, que vai se levantar, que tudo vai acontecer lá. O reino do anticristo já começou a se levantar e se levantou do Iraque, da antiga Babilônia. O ISIS é reino do anticristo. Você acha que alguém vai parar o ISIS? Você acha que o Obama vai parar o ISIS? Você acha que Erdogan vai parar o ISIS? Não vai parar. Tem pessoas que acham que Obama é o anticristo. Erdogan é o anticristo. Será que eles podem ser revelados como anticristo? Daqui a alguns anos, porque agora eles não estão cumprindo as características do anticristo. Lê Daniel, a descrição do anticristo. Não é qualquer homem que se levanta na Turquia ou em qualquer outro lugar do mundo e começa a fazer algumas coisas que vai falar que é o anticristo. O anticristo tem as suas características. Não dá para falar agora porque vai estender muito o vídeo. Isso leva tempo. Mas Erdogan ainda não está como anticristo, nem Obama. Segundo as profecias, o anticristo tem que vir do norte do Iraque, da antiga Babilônia, aonde está a antiga Nínive, atual Mossul. Segundo a profecia, senão Naum perde o sentido. Vamos ser sinceros. E todos esses pontos conectados, eu não ia conectar isso à toa. A própria Escritura me induziu a fazer essa conexão. Então, eu creio que assim vai ser. Não vai contradizer nada que o anticristo ele vai vir da Turquia, vai vir do norte. Não vai contradizer que ele vai conquistar uma parte da Rússia. Mas não é a Rússia o reino do anticristo. Não é a totalidade da Rússia, aquele reino chamado de Magog. Não é a Rússia. Porque só se a Rússia se tornar islâmica. Se a Rússia não se tornar islâmica, ela não é o império, o oitavo reino. Mas a Rússia está no Oriente. E lá na sexta taça, quando seca o rio Eufrates, na Mesopotâmia, da Síria, quando seca o rio Eufrates, sai um espírito maligno da boca do dragão, da besta e do falso profeta, para chamar os reis que vêm do Oriente. A Rússia está aí. E até esse cenário todo se completar, eu creio que muitos russos vão se tornar islâmicos. A Rússia é aliada com o Irã, reis do Oriente. Então, com certeza, a Rússia está nesse plano. Agora, irmãos, achar que o anticristo vem da Igreja Católica, vem de um Papa, achar que o anticristo vai vir do Vaticano, que isso? Da onde está surgindo essa ideia? Marca da besta, decreto dominical, isso é doutrina de homem dos pés à cabeça. Pergunta para qualquer um desses, que diz que Cristo salva, liberta, se eles teriam coragem, se eles recebessem um convite para ir lá no Vaticano falar que Cristo, pregar que Cristo salva e liberta, que Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus da Bíblia, é o único Deus e Jesus Cristo é o seu Filho, o nosso Senhor. Se eles recebessem um convite para pregar lá no Vaticano, dar uma volta por lá, comida e bebida tudo paga, hotel pago, pergunta se eles iriam. É claro que eles iriam. No entanto, eles afirmam que de lá vem o anticristo, que lá está o reino do anticristo, mas eles iriam pregar. Agora, se eles tivessem a passagem paga para o Iraque, anunciar que Cristo salva, liberta, que Cristo é o Filho de Deus e é o único Deus, Criador dos céus e da terra, não existe outro Deus além dele, eles iriam pregar? Não, mas está tudo pago. Você pode ir para o Iraque, depois a passagem está paga para a Turquia, pode ir com a esposa e com os filhos, comida e bebida, hotel, tudo pago, basta anunciar o evangelho lá. Vai para o Iraque, passa pelo Irã, vai na Turquia, passa na cidade de Mossul. Iria pregar o evangelho lá?
Não iria. No entanto, eles falam que de lá não vem o anticristo. Olha que incoerência. E esse exemplo que eu dei jamais seria possível. A pessoa ir pregar o evangelho no Iraque, depois ir para o Irã, jamais seria possível, porque no Iraque já seria morta. Lá já seria decapitado ou crucificado e queimado vivo. Isso iria acontecer 100%. Você entendeu o que eu quis dizer? Isso não é uma contradição? O anticristo não vem do Oriente Médio, mas não vai pregar a palavra no Oriente Médio. Por quê? Porque lá eles odeiam dizer que Jesus é o Filho de Deus. Dizer que Mohammed não é o profeta, você morre na hora. Não precisa nem levar a Bíblia. Basta você chegar lá e dar um grito. Mohammed não é o profeta de Allah. E Allah não é o único Deus. Terminou de falar essa frase e você já está morto. Mas lá no Vaticano, você pode falar que Jesus é o Filho de Deus. E que Deus da Bíblia é o único Deus. Você pode até falar que Maria não é mãe de Deus coisa nenhuma. Que Maria não tem nada a ver com que eles são idólatras. E você não vai ser morto. Só o que a gente está vendo hoje já confirma isso que eu acabei de falar. Aliás, os ímpios, falar os ímpios, né? Tem ímpios perversos, mas tem os ímpios que são chamados de ímpios porque não conhecem a Deus, ou não querem conhecer, mas não são perversos, né? Tem professores de faculdade, vídeos no YouTube de pessoas que estão estudando sobre o Oriente Médio, trazem informações magníficas sobre xiitas, sunitas, sobre a origem do islamismo, e eles estão mais a par dos assuntos do que os cristãos. Eles estão vendo que o mal está surgindo do Oriente Médio e que possivelmente a Terceira Guerra Mundial venha de lá. Apocalipse revela que a Terceira Guerra Mundial vem de lá. Revela por textos, por comparações contextuais, revela pela cor dos cavalos. Dos 4 cavaleiros de Apocalipse, que a guerra vem do Oriente Médio. O cavalo amarelo que você está vendo em Apocalipse não é cor amarela. No original grego é verde, cor verde. Por que na nossa Bíblia foi traduzido amarelo? No inglês está verde. Então é branco, vermelho, preto e verde. São as cores das bandeiras dos países do Oriente Médio, na sua maioria. Iraque, Irã, Turquia não tem todas as cores, mas aí vermelho e branco. Arábia Saudita e muitos outros países. Esses que você está vendo aí na tela, olha para as cores dessas bandeiras e compara com as cores dos cavalos de Apocalipse. Os cavalos de Apocalipse trazem guerra no mundo. Traz fome. O 4º cavaleiro, cor verde. É a morte e o inferno seguindo aquele cavaleiro. É o homem que está sendo revelado em Obadias, conectando com Joel, conectando com Naum. Eu quero que você comente se você entendeu o sentido desse vídeo. Você pode dar dicas também, pode escrever dando dicas, me ajudar em alguns pontos. Quero que você também assista os outros vídeos que eu indiquei para somar com esse vídeo, ok? Que tudo seja para edificação. Deus prometeu que Ele não faria coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. São os servos e os profetas de Deus que vão profetizar as coisas. Basta a gente atentar para as Escrituras, olhar para a história, mas não esquecer das Escrituras. Olhar para as Escrituras, mas não esquece da história, porque é importante. Deus não usa o nome dos lugares à toa. Eu li Amós 3, não li? Falando essa parte do rugido de leão. Rugiu o leão, quem não temerá. Falou o Senhor, quem não profetizará. E falando de trombetas no mesmo contexto, conectei com Apocalipse 10. Mas em Amós 1, vai falar ali de várias nações que Deus está contra. Israel também está lá, Jerusalém. Todas as nações que Deus está irado, hoje são nações islâmicas. Todas, na sua maioria, são nações islâmicas. Deus está contra o povo de Edom, Deus está contra a Síria, Deus está contra a Babilônia, Deus está contra o Egito, Deus está contra... até falando de Roma, a gente consegue chegar no Império Otomano. Por exemplo, hoje, a cidade de Istambul, a maior cidade da Turquia, não é a capital, mas é a maior, cidade turística, islâmica. Ela fazia parte da Constantinopla. Antes era Constantinopla. Império Romano Ocidental. Então você vê que as nações estão se tornando islâmicas. A Bíblia profetiza que o Islã vai dominar o mundo. O próprio Alcorão profetiza isso. Mas o Alcorão profetizou não porque tem poder de prever o futuro, porque foi copiado da Bíblia.
É um plano maligno do diabo, né? Mas Deus já nos revelou de antemão isso daí. Então é tremendo, irmãos, é maravilhoso. Eu queria que vocês comentassem, como eu disse, assistissem os vídeos que eu indiquei, e a gente volta a se falar num próximo vídeo. Eu vou estar falando mais sobre isso. O profeta Joel é um profeta maravilhoso, tinha que ler também. Apesar que eu li nesses vídeos que eu indiquei para vocês, mas tem mais coisas ainda para a gente estudar sobre o assunto. Não se esqueça de dar joinha nos vídeos, nessa parte, na parte anterior também. E se você não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo para outras pessoas verem isso e estudarem. Que Deus continue abençoando vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Busquem a Ele, busquem a palavra dEle em oração, buscando Ele sempre, querendo conhecer essas coisas, porque é da vontade do Senhor que a gente conheça essas coisas. Não se esquecendo da fé, da esperança e do amor. Vamos estudar, vamos ser estudiosos da palavra, mas não se esquecer das boas obras, não se esquecer de amar o próximo, não se esquecer de ser paciente, longânimo, ok? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.